O sino da pequena igreja de St. Mary Mead soou com uma regularidade quase irritante naquela manhã cinzenta, como se insistisse em lembrar aos presentes que o tempo, apesar de tudo, continuava avançando. O funeral de Arthur Pembroke reunira mais pessoas do que se poderia esperar para um homem que, em vida, fora conhecido mais pela discrição do que pela afeição que despertava. Ainda assim, ali estavam vizinhos, parentes distantes e curiosos, todos sentados em silêncio, compondo um quadro de respeito contido, e, em alguns rostos, de expectativa mal disfarçada. A chuva fina parecia fazer parte do ritual, caindo com delicadeza sobre os chapéus pretos e os casacos escuros, como se o céu também observasse, atento, aquele último adeus. Arthur Pembroke jazia no caixão simples, mãos cruzadas, expressão serena demais para quem, segundo alguns cochichos, guardara segredos suficientes para preencher uma vida inteira. Poucos sabiam dizer ao certo do que ele vivera, além de seus hábitos metódicos, de suas caminhadas solitárias e de sua aversão a visitas inesperadas. Miss Marple estava sentada nas últimas fileiras, envolta em um xale de lã clara que contrastava com o luto predominante. Seus olhos atentos e curiosos percorriam a igreja com a mesma atenção que dedicava a um ponto de tricô particularmente complicado. Para a maioria, aquele funeral não passava de um evento triste, ainda que rotineiro. Para ela, no entanto, havia algo deslocado. Não saberia explicar exatamente o que, mas aprendera, ao longo dos anos, a confiar nessas pequenas sensações, sutis como uma corrente de ar frio em um dia aparentemente ameno. Quando o padre concluiu as palavras finais e o caixão foi levado para fora, um murmúrio percorreu a assembleia. Alguns suspiraram aliviados, outros trocaram olhares rápidos, como se aquele momento marcasse não apenas um fim, mas o início de algo que ainda não ousavam nomear. Miss Marple percebeu então um detalhe curioso: a ausência de genuína tristeza em muitos semblantes. Havia respeito, sim, talvez até alívio, mas luto verdadeiro parecia raro. Após o sepultamento, os presentes foram convidados a se reunir no salão anexo à igreja. Chá quente, biscoitos simples e conversas cautelosas preencheram o espaço, criando uma atmosfera estranhamente doméstica para uma ocasião tão solene. Foi ali que surgiu o primeiro indício de que aquela não seria uma despedida comum. O advogado da família, um homem magro e excessivamente formal, chamado Sr. Wilkins, pediu atenção. Sua voz cortou o burburinho com precisão quase ensaiada. Ele explicou com certa hesitação que havia uma instrução específica deixada por Arthur Pembroke. Uma carta deveria ser lida apenas após o funeral e apenas na presença de determinadas pessoas, algumas das quais, curiosamente, pareciam surpresas por estarem ali. Miss Marple inclinou levemente a cabeça, como quem escuta uma fofoca particularmente interessante. Uma carta póstuma não era, em si, algo extraordinário. O momento, porém, a formalidade e, sobretudo, a tensão perceptível no ar sugeriam que o conteúdo estava longe de ser trivial. Enquanto o advogado organizava os papéis, Miss Marple observava os rostos ao redor. A sobrinha de Arthur, Clara Pembroke, mantinha as mãos firmemente entrelaçadas, os nós dos dedos esbranquiçados. Um antigo sócio, o Sr. Harold Finch, fingia examinar a porcelana do chá, mas seus olhos traíam inquietação. Havia ainda a governanta, Mrs. Ellison, cujo semblante rígido parecia lutar contra algo que beirava o medo. Quando a carta foi finalmente retirada do envelope, um silêncio pesado caiu sobre o salão.
O papel amarelado, dobrado com cuidado excessivo, parecia carregar mais do que simples palavras. Miss Marple teve a nítida impressão de que aquele objeto, tão pequeno e aparentemente inofensivo, continha o verdadeiro coração do mistério que começava a se revelar. Antes mesmo da primeira linha ser lida, ela soube, com a certeza tranquila, que só a experiência concede, que Arthur Pembroke não escolhera aquele momento por acaso. Há cartas que são escritas para confortar, outras para esclarecer. Aquela, no entanto, fora guardada para depois da morte, porque, em vida, seu conteúdo teria sido inconveniente demais. E enquanto o advogado limpava a garganta para iniciar a leitura, Miss Marple percebeu algo que poucos notaram. Alguns dos presentes não aguardavam respostas, aguardavam acusações. A leitura da carta, entretanto, não começou imediatamente. O Sr. Wilkins, com o cuidado quase cerimonial de quem sabe estar lidando com algo delicado, explicou que ainda não era o momento. A carta, disse ele, seria lida naquela mesma tarde, na antiga casa de Arthur Pembroke, conforme instruções expressas do falecido. O salão da igreja não fora considerado apropriado. Havia, segundo Arthur, paredes que ouviram demais e lugares que guardam melhor a verdade. Essa última frase provocou um leve estremecimento coletivo, ainda que muitos fingissem não ter ouvido. Miss Marple, por sua vez, anotou mentalmente as palavras. Conhecia bem esse tipo de teatralidade póstuma, não como vaidade, mas como estratégia. Algumas pessoas, pensou ela, só conseguem falar francamente quando já não estão mais presentes para enfrentar as consequências. O grupo dispersou-se pouco depois, cada um seguindo seu próprio caminho até a casa de Pembroke, uma construção vitoriana de aparência severa, situada no limite do vilarejo. Miss Marple optou por ir a pé, apesar da distância. O trajeto lhe permitiria observar, refletir e, acima de tudo, lembrar-se de detalhes aparentemente insignificantes. Em investigações, aprendera, eram esses detalhes que se tornavam essenciais. A casa surgia imponente entre árvores antigas, com janelas altas e cortinas espessas que raramente se abriam por completo. Arthur Pembroke fora um homem de hábitos reservados, e sua residência refletia isso com fidelidade quase excessiva. Poucos, além da governanta, conheciam de fato o interior da casa. Para muitos, atravessar aquele portão de ferro naquela tarde causava um desconforto difícil de explicar. No hall de entrada, o ar parecia mais frio do que do lado de fora. O relógio de pêndulo marcava as horas com um som grave, quase solene, como se reforçasse a sensação de que todos estavam prestes a ultrapassar um limite invisível. O Sr. Wilkins pediu que se acomodassem na sala de estar, o mesmo cômodo onde Arthur costumava receber visitas formais, sempre com postura rígida e conversas cuidadosamente controladas. Miss Marple escolheu uma poltrona próxima à janela. Dali, podia observar o jardim e, ao mesmo tempo, os presentes. Notou como cada um parecia ocupar o espaço de maneira distinta. Clara sentou-se ereta demais, como se estivesse em um interrogatório. O Sr. Finch manteve-se próximo à porta, talvez inconscientemente planejando uma fuga. Mrs. Ellison permaneceu de pé, mãos cruzadas à frente do avental, como se ainda estivesse a serviço do patrão. Antes que a carta fosse aberta, o advogado fez uma pausa. Explicou que Arthur deixara claro que aquela leitura não deveria ser interrompida sob nenhuma circunstância. Não haveria comentários, perguntas ou reações até o fim. A advertência, embora simples, soou quase como um aviso ou uma ameaça.
Enquanto o Sr. Wilkins ajustava os óculos, Miss Marple deixou o olhar vagar pelo ambiente. Reconheceu ali sinais de uma vida marcada pelo controle absoluto. Móveis dispostos com precisão, livros organizados por tamanho e não por assunto, objetos pessoais reduzidos ao mínimo indispensável. Tudo indicava um homem que temia o caos, ou talvez que tinha algo a esconder dele. A carta, finalmente, foi aberta. Mas, antes da primeira palavra ser pronunciada, Miss Marple percebeu um detalhe inquietante. O envelope trazia pequenas marcas nos cantos, quase imperceptíveis. Não eram dobras comuns. Alguém o abrira antes. Ou Arthur o manuseara tantas vezes que o papel denunciava sua indecisão. A pergunta ficou suspensa em sua mente. A leitura começou com uma formalidade enganosa. Arthur dirigia-se aos presentes de maneira educada, quase afetuosa. Falava de sua gratidão, de sua vida no vilarejo, de como valorizara a tranquilidade aparente daqueles anos. Alguns relaxaram levemente, como se o temor inicial tivesse sido exagerado. Mas Miss Marple não se deixou enganar. Havia algo na construção das frases, pausas calculadas, elogios genéricos, que indicava uma preparação cuidadosa para algo menos confortável. Era como a calmaria que antecede uma mudança brusca de tempo. Ela observou então a reação de Mrs. Ellison. A governanta, até então rígida, desviou o olhar para o chão. Não parecia surpresa, parecia antecipação. Miss Marple inclinou-se um pouco para a frente, sentindo aquela familiar excitação silenciosa que surgia quando um mistério começava, enfim, a revelar suas primeiras camadas. A carta ainda estava apenas começando. Mas já ficava claro que Arthur Pembroke não pretendia apenas se despedir. Ele estava, deliberadamente, reunindo aquelas pessoas para algo maior. Algo que exigia o cenário certo, o momento exato e sua própria ausência definitiva. À medida que a leitura avançava, tornava-se evidente que Arthur Pembroke não escrevera aquela carta movido por arrependimento ou desejo de reconciliação. Havia em cada linha um propósito meticulosamente calculado, como se o texto fosse menos uma confissão e mais um tabuleiro no qual as peças haviam sido posicionadas com antecedência. Miss Marple percebeu isso não pelo que era dito, mas pelo que Arthur escolhia não dizer, e pelas pausas estratégicas entre um parágrafo e outro. Ele falava agora de verdades, não grandes revelações de imediato, mas pequenas reflexões sobre o caráter humano. Comentava com uma ironia suave como as pessoas acreditavam conhecer umas às outras apenas porque compartilhavam o mesmo vilarejo, os mesmos cumprimentos matinais, as mesmas cerimônias sociais. Observava que a verdadeira natureza de alguém raramente se manifestava em público. Surgia quase sempre nos momentos em que julgavam não estar sendo observados. O desconforto na sala cresceu de forma quase imperceptível. O Sr. Finch cruzou as pernas, depois descruzou. Clara respirou fundo, como se tentasse manter o controle. Miss Marple notou que ninguém ousava trocar olhares agora. Cada um parecia subitamente muito consciente de si mesmo. Arthur escrevia sobre segredos, não como algo excepcional, mas como parte inevitável da vida. Todos, dizia ele, guardavam algo que preferiam manter enterrado, alguns por vergonha, outros por conveniência. E havia aqueles que o faziam por pura sobrevivência. Miss Marple reconheceu ali um raciocínio perigosamente próximo da verdade. Segredos, aprendera ela, raramente existiam isolados, quase sempre criavam raízes profundas, entrelaçando-se com escolhas e consequências. O advogado manteve a voz firme,
ainda que o conteúdo começasse a ganhar contornos mais pessoais. Arthur mencionava decisões tomadas anos antes, erros que não poderiam ser desfeitos, e uma certeza que se consolidara com o tempo, a de que o silêncio, embora confortável, tinha um custo elevado, não especificava quais decisões nem quais erros, mas falava como alguém que carregara esse peso por tempo demais. Miss Marple inclinou a cabeça, pensativa. Não lhe escapou o fato de que Arthur se colocava naquele texto menos como vítima e mais como observador. Era como se estivesse se retirando do centro da narrativa para empurrar outros para a luz, ainda que essa luz fosse dura e implacável. O tom da carta mudou sutilmente. Arthur passou a se dirigir diretamente às pessoas presentes, ainda que sem mencionar nomes. Falava de confiança traída, de acordos implícitos e de promessas feitas em silêncio. Cada frase parecia mirar alguém específico, ainda que ninguém soubesse dizer, com certeza, a quem se destinava. O efeito era devastador. A incerteza, Miss Marple sabia, costumava ser mais perturbadora do que uma acusação clara. Foi então que Arthur introduziu a ideia central de sua carta, a razão pela qual ela só poderia ser lida após sua morte. Em vida, explicou ele, certas verdades teriam sido facilmente negadas, desacreditadas ou manipuladas. Morto, porém, ele se tornava uma presença incômoda. Não podia ser confrontado, silenciado ou persuadido a recuar. Sua ausência lhe conferia uma autoridade inesperada. Miss Marple sentiu um leve arrepio. Aquela era, sem dúvida, a tese do texto, a morte como último instrumento de controle. Arthur sabia que apenas depois de partir poderia forçar aquelas pessoas a escutar, realmente escutar, o que ele tinha a dizer. Não se tratava de vingança, mas de algo mais frio e calculado, justiça, segundo sua própria definição. Enquanto o advogado prosseguia, a governanta Mrs. Ellison apertou as mãos com força. Seu semblante revelava uma tensão que ia além do simples nervosismo. Miss Marple observou-a com atenção renovada. Pessoas que sabem mais do que dizem costumam carregar esse tipo específico de inquietação, uma mistura de medo e resignação. A carta avançava agora para um ponto crítico. Arthur afirmava, com clareza desconcertante, que sua morte não fora um evento isolado de sua vida, mas o desfecho lógico de uma sequência de escolhas feitas por vários dos presentes. Não acusava diretamente ninguém de tê-lo matado. Pelo contrário, a sugestão era mais perturbadora. Todos ali haviam contribuído de alguma forma para que aquele fim se tornasse inevitável. O silêncio na sala tornou-se quase opressivo. Miss Marple manteve-se imóvel, mas sua mente trabalhava com rapidez. Aquela não era apenas uma carta de despedida, era uma declaração de propósito. Arthur Pembroke não queria apenas ser lembrado. Queria que, pela primeira vez, os outros se vissem obrigados a encarar a própria responsabilidade e, talvez, algo ainda mais grave que a culpa. A carta avançava com a mesma precisão implacável que, segundo diziam, Arthur Pembroke aplicara a todos os aspectos de sua vida. O tom, agora, tornara-se mais concreto, ainda que continuasse evitando nomes próprios. Arthur começou a relatar episódios específicos, descritos com detalhes suficientes para serem reconhecidos por quem os vivera, mas vagos demais para que um observador externo pudesse reconstruí-los por completo. Miss Marple percebeu com um leve aceno interior de aprovação a habilidade do autor em caminhar exatamente sobre essa linha delicada. Ele falava de uma reunião ocorrida muitos anos antes,
numa tarde de verão que parecera insignificante à época. Mencionava um acordo feito sem testemunhas, selado mais por conveniência do que por confiança. Um acordo que beneficiara a todos os envolvidos, ao menos por algum tempo. Arthur observava, com uma frieza quase clínica, como pequenas concessões morais costumavam ser justificadas como necessárias, temporárias ou até inofensivas. No entanto, advertia ele, nenhuma concessão desse tipo permanecia pequena por muito tempo. O Sr. Finch levou a mão ao colarinho, afrouxando-o discretamente. Miss Marple notou o gesto, assim como notou a forma como Clara Pembroke mantinha os olhos fixos em um ponto indeterminado da parede, como se recusasse a permitir que qualquer detalhe ao redor a distraísse. Mrs. Ellison, por sua vez, permanecia imóvel demais, uma quietude que não era calma, mas com tensão. Arthur descrevia agora as consequências daquele acordo inicial. Falava de favores cobrados anos depois, de silêncios comprados com promessas vagas e de uma dependência mútua que se tornara, aos poucos, uma armadilha. Ninguém ali era inteiramente culpado, afirmava ele, mas tampouco alguém poderia se declarar inocente. Todos haviam escolhido o caminho mais fácil em algum momento. E o caminho mais fácil, lembrava Arthur, raramente levava a um bom destino. Miss Marple refletiu que aquela abordagem era particularmente eficaz. Em vez de apontar um único vilão, Arthur criava um cenário no qual a culpa se espalhava como uma névoa densa, infiltrando-se em cada canto. Isso obrigava os ouvintes a revisitar o próprio passado, a reavaliar decisões que talvez preferissem esquecer. A mente humana, ela sabia, tornava-se especialmente vulnerável quando confrontada com lembranças que não se encaixavam mais na narrativa confortável que construíra para si mesma. A carta mencionava, então, um momento de ruptura. Arthur escrevia sobre o instante em que compreendara que o equilíbrio precário daquela rede de segredos estava prestes a ruir. Alguém, ele não dizia quem, cometera um erro. Pequeno, talvez, mas suficiente para alterar tudo. Um comentário feito à pessoa errada, um documento mal guardado, uma confiança mal depositada. O tipo de falha que parecia irrelevante até que se revelava irreversível. O advogado fez uma pausa breve, apenas para virar a página. O som do papel ecoou na sala silenciosa, amplificando a tensão. Miss Marple sentiu que aquele ponto da carta era crucial, não porque oferecesse respostas claras, mas porque indicava uma mudança. A partir dali, Arthur deixava de ser apenas um observador crítico e passava a assumir um papel mais ativo, ainda que tardiamente. Arthur confessava que, por muito tempo, acreditara que poderia controlar as consequências daquele erro. Pensara que, com cautela e discrição, seria possível manter tudo sob controle até o fim de seus dias. No entanto, começara a perceber sinais de que não era o único a guardar segredos. Outros haviam acumulado os seus próprios, e nem todos estavam dispostos a preservá-los indefinidamente. Miss Marple observou Mrs. Ellison com atenção redobrada quando a carta mencionou uma testemunha silenciosa. Alguém que vira mais do que devia, ouvira mais do que era seguro e aprendera, ao longo dos anos, a se manter invisível. O rosto da governanta perdeu um pouco da cor e ela apertou os lábios com força. Não era o medo de uma acusação direta, mas o pavor de ser reconhecida. Arthur escrevia que, naquele ponto, sua vida passara a ser regida não mais pela rotina tranquila, mas pela vigilância constante. Cada visita, cada conversa casual, cada olhar prolongado
ganhara um significado potencialmente ameaçador. Ele não dizia que temia pela própria vida, ao menos não ainda, mas deixava claro que compreendera, tarde demais, que certos acordos não permitem saída honrosa. Miss Marple sentiu que a sala inteira respirava com dificuldade. Aquela carta não revelava ainda um crime específico, mas construía algo talvez mais perturbador. A certeza de que a morte de Arthur Pembroke não poderia ser entendida como um simples acontecimento isolado. Ela era o resultado natural de uma teia de escolhas, omissões e medos compartilhados. E, enquanto o advogado prosseguia para o próximo trecho, Miss Marple teve a clara impressão de que Arthur, mesmo morto, começava finalmente a conduzir todos eles para o ponto do qual não haveria retorno. A atmosfera na sala havia se transformado de maneira quase imperceptível, mas profunda. Já não se tratava apenas de ouvir uma carta póstuma. Os presentes sentiam-se envolvidos em algo que os ultrapassava, como se cada palavra lida arrancasse um fragmento do verniz social que os mantivera seguros por tantos anos. Miss Marple percebeu que Arthur Pembroke começava, agora, a tocar não apenas em fatos, mas em emoções. Aquelas que as pessoas raramente admitem, mesmo a si mesmas. A carta abordava o medo. Não o medo imediato e instintivo, mas aquele que se instala lentamente, crescendo em silêncio até se tornar parte da rotina. Arthur descrevia como, após o erro mencionado anteriormente, passara a viver sob a constante expectativa de exposição. Não importava se estava só ou acompanhado. A sensação de estar sendo observado tornara-se permanente. Miss Marple reconheceu essa descrição com facilidade. Era o tipo de medo que não se expressa em pânico, mas em cautela excessiva, em decisões cada vez mais conservadoras. Arthur escrevia que esse medo não era exclusivo dele. Aos poucos, aprendera a reconhecê-lo nos outros, em conversas interrompidas abruptamente, em olhares desviados, em silêncios prolongados que diziam mais do que qualquer confissão. Ele mencionava encontros aparentemente triviais, nos quais percebera uma tensão latente, como se todos compartilhassem um entendimento tácito de que havia limites que não deveriam ser ultrapassados. Miss Marple observou o comportamento de Clara Pembroke quando a carta descreveu laços de sangue que não garantem lealdade. A jovem mudou levemente de posição na cadeira, um gesto mínimo, mas carregado de significado. Não era indignação, era desconforto. Como se aquela frase tivesse atingido algo íntimo demais para ser ignorado. Arthur passou então a falar de arrependimento, não no sentido melodramático, mas como uma constatação tardia. Reconhecia que tivera oportunidades de romper com aquela rede de segredos, de falar, de se afastar, de enfrentar as consequências. Em vez disso, escolhera o silêncio. Justificara-se, dizia ele, com a ideia de que estava protegendo a si mesmo e, talvez, aos outros. Agora, porém, via essa escolha sob outra luz. Miss Marple refletiu que o arrependimento, quando finalmente admitido, costumava ser mais cruel do que a culpa inicial. Ele não oferecia a ilusão de correção, apenas a certeza de que o tempo para agir já passara. Arthur parecia ter compreendido isso plenamente, e essa compreensão tornava sua carta mais incisiva do que qualquer acusação direta poderia ser. A carta mencionava, em seguida, um episódio recente. Arthur falava de uma conversa que o convencera de que o fim estava próximo. Alguém lhe fizera uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de subtexto. Uma pergunta que indicava conhecimento demais. Ele não revelava quem fora essa pessoa, mas descrevia com precisão
o momento em que perceberá que seu controle era ilusório. Miss Marple notou como o Sr. Finch evitava agora qualquer movimento desnecessário, mantendo-se rígido demais para parecer confortável. Mrs. Ellison, por sua vez, parecia lutar contra o impulso de sair da sala. Havia naquele relato algo que ressoava de forma distinta em cada um. Arthur escrevia que, a partir daquele momento, começara a planejar sua carta. Não como um desabafo, mas como uma forma de reorganizar a narrativa que por tantos anos fora distorcida pelo silêncio. Ele sabia que não poderia corrigir o passado, mas acreditava poder ao menos impedir que a verdade morresse com ele, ainda que essa verdade fosse fragmentada e desconfortável. A carta assumia um tom quase melancólico quando Arthur falava de solidão. Cercado de pessoas, ele se sentira cada vez mais isolado, incapaz de confiar plenamente em qualquer um. Miss Marple reconheceu ali um padrão familiar. Segredos compartilhados raramente aproximam, quase sempre criam distância. Ao final daquele trecho, tornava-se claro que Arthur não escrevia apenas para expor os outros, mas para confrontar a si mesmo. Sua morte, sugeria ele, não era apenas uma consequência externa, mas o encerramento lógico de uma vida conduzida sob o peso constante do medo e do silêncio. Miss Marple manteve o olhar atento, consciente de que a carta se aproximava de um ponto decisivo. As emoções evocadas, medo, arrependimento, solidão, não eram meros adornos narrativos. Eram indícios, e como todo bom indício, apontavam para algo mais concreto que ainda estava por vir. O tom da carta mudou de forma perceptível a partir daquele ponto. Se antes Arthur Pembroke se detivera em reflexões e confissões veladas, agora suas palavras assumiam uma nitidez inquietante. Miss Marple sentiu, quase fisicamente, a mudança no ritmo da leitura, como se o próprio texto tivesse inspirado fundo antes de avançar para um terreno do qual não haveria retorno. Arthur escreveu que, ao planejar aquela carta, não ignorara a possibilidade de que sua morte pudesse ser interpretada como natural. Ele sabia que a idade, o histórico de saúde e sua vida reservada forneceriam explicações convenientes. Contudo, fazia questão de registrar que essa interpretação, embora confortável, seria incompleta. Não afirmava ter sido assassinado. Também não negava. Limitava-se a declarar que sua morte ocorrera em circunstâncias que não poderiam ser compreendidas sem considerar tudo o que fora exposto anteriormente. A sala pareceu encolher. Miss Marple observou como alguns dos presentes reagiram de maneira quase imperceptível, mas reveladora. Um leve estremecer de mãos, um suspiro contido, um olhar rápido em direção ao relógio. Pequenos gestos que, para um observador desatento, nada significariam, mas que, para ela, eram sinais claros de tensão crescente. Arthur passou a relatar seus últimos dias com uma precisão quase excessiva. Descreveu mudanças sutis em sua rotina, interrupções inesperadas, objetos fora do lugar, nada que, isoladamente, levantasse suspeitas imediatas. Juntos, porém, formavam um padrão inquietante. Ele mencionava visitas que não constavam em sua agenda, conversas que pareciam cuidadosamente conduzidas para obter informações específicas e uma sensação constante de estar sendo conduzido, não por força, mas por manipulação. Miss Marple sentiu um arrepio discreto. Aquela descrição lhe era familiar. Muitas vezes a violência mais eficaz não se manifestava em atos abruptos, mas em pressões graduais, quase imperceptíveis, que levavam a vítima a agir contra os próprios interesses sem jamais perceber plenamente a armadilha.
A carta tocava agora em um ponto particularmente delicado: a confiança. Arthur admitia que, nos momentos finais, fora levado a confiar em alguém que acreditava compartilhar seus interesses. Essa pessoa, escrevia ele, apresentara-se como uma solução, alguém disposto a ajudá-lo a resolver tudo de maneira discreta. Arthur não especificava em que consistia essa ajuda, mas deixava claro que aceitá-la fora um erro. Miss Marple voltou sua atenção para Clara Pembroke. A sobrinha mantinha o olhar fixo no chão, o rosto rígido, como se lutasse para manter o controle. A observação não levou Miss Marple a uma conclusão imediata, mas acrescentou mais uma camada de complexidade ao quadro que se formava. Arthur escrevia que, após aquela decisão, sua sensação de perigo tornara-se paradoxalmente mais calma. Não porque a ameaça houvesse desaparecido, mas porque ele acreditara ter transferido parte do controle. Era uma ilusão comum, observava ele com amargura tardia. Delegar o próprio destino raramente conduz à segurança. O texto assumia, então, um tom quase acusatório, não direcionado a uma pessoa específica, mas à própria rede de relações que ele ajudara a criar. Arthur afirmava que, naquele ponto, já não era possível distinguir claramente entre cúmplices e vítimas. Todos estavam presos ao mesmo mecanismo, ainda que em posições diferentes. Miss Marple percebeu que aquela era a verdadeira virada narrativa. A carta deixava de sugerir apenas responsabilidade coletiva e passava a insinuar algo mais concreto, que alguém se beneficiara diretamente de sua vulnerabilidade final. Não era uma acusação explícita, mas a implicação era clara o suficiente para perturbar profundamente os ouvintes. Arthur concluía aquele trecho afirmando que não sabia se sua morte fora acelerada, facilitada ou simplesmente permitida. O que sabia com certeza era que ela não fora acidental no sentido moral da palavra. Houvera intenção, ainda que disfarçada sob boas intenções, conselhos cuidadosos e gestos de aparente preocupação. O silêncio que se seguiu à leitura daquela parte foi quase absoluto. Miss Marple manteve-se imóvel, consciente de que, a partir dali, o mistério deixava o terreno das suposições confortáveis e entrava em uma zona mais perigosa. A carta não acusara ninguém pelo nome, mas fizera algo talvez mais eficaz. Transformara todos os presentes em suspeitos, inclusive, e talvez, sobretudo, aqueles que acreditavam estar acima de qualquer suspeita. Depois daquele ponto, a carta pareceu desacelerar deliberadamente, como se Arthur Pembroke soubesse que seus leitores, ou ouvintes, precisariam de tempo para assimilar o que fora insinuado. O tom tornou-se quase didático, ainda que carregado de uma ironia contida. Miss Marple reconheceu ali uma mudança estratégica. Arthur passava a desmontar, um a um, os equívocos que haviam sustentado aquela rede de silêncio por tantos anos. Ele escrevia sobre as mentiras confortáveis. A mais perigosa delas, afirmava, era a crença de que boas intenções bastam para justificar ações questionáveis. Muitos dos presentes, dizia ele, haviam se convencido de que estavam protegendo alguém, a família, a reputação do vilarejo, a própria estabilidade. No entanto, ao fazer isso, apenas prolongaram uma situação que exigia enfrentamento direto. Miss Marple pensou em quantas vezes vira algo semelhante acontecer em comunidades pequenas. O desejo de preservar a aparência de ordem frequentemente se sobrepunha à necessidade de verdade. Não era maldade exatamente, era medo, e o medo, quando racionalizado, tornava-se um aliado perigoso da injustiça. Arthur passou então a abordar a noção de erro coletivo.
Escreveu que, por muito tempo, todos haviam acreditado que, se ninguém falasse, ninguém seria prejudicado. Essa lógica, observava ele, ignorava um fato essencial: o silêncio não elimina consequências, apenas as desloca. Em vez de um escândalo imediato, cria-se um acúmulo lento e corrosivo, que inevitavelmente encontra uma forma de se manifestar. A carta citava exemplos de suposições equivocadas. Acreditara-se que Arthur era o principal beneficiado pelo acordo inicial, que ele detinha o controle, que os demais estavam, de alguma forma, à mercê de suas decisões. Arthur refutava essa narrativa com firmeza. O controle, escrevia ele, jamais pertencera a uma única pessoa. Fora sempre uma ilusão compartilhada. Miss Marple observou o Sr. Finch ao ouvir esse trecho. O antigo sócio mantinha agora uma expressão fechada, quase defensiva. Era o rosto de alguém que começava a perceber que sua própria história, aquela que repetira para si mesmo durante anos, talvez não resistisse a um exame mais cuidadoso. Arthur escrevia também sobre o mito da inevitabilidade. Muitos haviam se convencido de que não havia alternativa, de que certas decisões eram impostas pelas circunstâncias. Essa crença, afirmava ele, era particularmente confortável, pois absolvia quem a adotava da responsabilidade de escolher. No entanto, lembrava Arthur, sempre existe uma alternativa, ainda que seja a mais difícil. Miss Marple notou como Clara respirou fundo ao ouvir esse trecho, como se tivesse sido atingida por uma verdade incômoda. Não era a reação de alguém confrontado por uma acusação direta, mas de quem se via obrigada a reconsiderar decisões antigas sob uma luz menos indulgente. A carta abordava, então, o maior equívoco de todos, a ideia de que a morte de Arthur encerraria a questão. Pelo contrário, escrevia ele, sua ausência apenas retiraria o último obstáculo para que certas verdades viessem à tona. Em vida, ele ainda podia ser pressionado, convencido a ceder, levado a manter o silêncio. Morto, tornava-se incontrolável. Miss Marple sentiu um leve, quase imperceptível sorriso surgir em seus lábios. Não era satisfação, mas reconhecimento. Arthur compreendera, tardiamente, algo fundamental, que o verdadeiro poder daquela situação não estava nas ações passadas, mas na narrativa que sobreviveria a ele. Ao final daquele trecho, ficava claro que a carta não pretendia apenas revelar um crime ou apontar um culpado. Seu objetivo era mais sutil e talvez mais cruel. Arthur estava desmontando as justificativas que cada um construíra para si mesmo. Estava retirando, com cuidado metódico, os pilares morais que sustentavam o silêncio coletivo. E, enquanto o advogado avançava para a próxima parte da carta, Miss Marple teve a nítida sensação de que o cerco estava se fechando. Os mitos haviam sido expostos, as desculpas desarmadas. O que restava agora não eram abstrações ou reflexões filosóficas, mas algo muito mais concreto e potencialmente devastador para pelo menos uma das pessoas naquela sala. A mudança seguinte no texto foi quase imperceptível para quem não estivesse atento. A carta não anunciava uma revelação explícita, nem assumia um tom triunfante. Pelo contrário, Arthur Pembroke passou a escrever com uma clareza tranquila, como alguém que, após longo exame, decidira finalmente colocar certas peças no lugar correto. Miss Marple percebeu que aquele era o momento em que os indícios deixavam de ser apenas teóricos e começavam a se alinhar de maneira concreta. Arthur retomou episódios mencionados anteriormente, agora com pequenos acréscimos que alteravam completamente sua interpretação. Um comentário ouvido por acaso ganhava um novo contexto.
Um favor antigo revelava consequências não percebidas à época. Ele não apresentava provas no sentido legal da palavra, mas construía algo igualmente poderoso, uma sequência lógica, difícil de refutar, sem admitir uma participação ativa nos acontecimentos. Miss Marple sentiu um reconhecimento silencioso. Era exatamente assim que muitos crimes mais elaborados se revelavam, não por uma evidência isolada, mas por um encadeamento de fatos que, quando vistos em conjunto, deixavam pouca margem para coincidências. Arthur escrevia sobre acesso, sobre quem tinha conhecimento suficiente de sua rotina para interferir nela sem levantar suspeitas. Falava de horários previsíveis, de hábitos rígidos, de uma confiança construída ao longo do tempo. A lista implícita de possibilidades se estreitava naturalmente. Não era necessário nomear ninguém. Bastava que cada pessoa avaliasse, em silêncio, se encaixava naquela descrição. Miss Marple voltou sua atenção para Mrs. Ellison. A governanta agora respirava de forma visivelmente irregular e suas mãos tremiam levemente. Aquilo não era, Miss Marple sabia, uma reação de quem acabara de ser surpreendida por uma revelação, mas de quem reconhecia, com clareza dolorosa, o caminho que levara até ali. A carta mencionava um detalhe aparentemente banal: um remédio alterado. Arthur escrevia que, em seus últimos dias, percebera uma mudança sutil nos efeitos de uma medicação que tomava há anos. Não falava em veneno, nem em dosagens letais. Apenas observava que algo não estava como deveria, e que essa alteração fora notada tarde demais para ser questionada com segurança. O silêncio na sala tornou-se quase insuportável. Miss Marple sentiu que aquele detalhe, por si só, poderia ser descartado como paranoia. Contudo, inserido no contexto de tudo o que fora exposto, adquiria um peso alarmante. Era o tipo de informação que não acusava diretamente, mas exigia uma explicação convincente. Arthur escrevia que, ao perceber isso, optara por não confrontar ninguém. Sabia que qualquer acusação precipitada poderia ser facilmente negada, reinterpretada ou revertida contra ele próprio. Em vez disso, decidira observar, registrar mentalmente pequenas inconsistências. Preparar-se. Miss Marple inclinou-se levemente para a frente. Aquela decisão, de observar em vez de agir, revelava não passividade, mas cálculo. Arthur entendera que sua força, naquele ponto, não estava em confrontos diretos, mas na construção de um relato que sobreviveria a ele. A carta avançava para seu ponto mais incisivo. Arthur afirmava que apenas uma pessoa, entre as presentes, reunia 3 condições essenciais: acesso irrestrito à casa, conhecimento detalhado de sua saúde e um motivo direto para desejar que ele permanecesse em silêncio definitivo. Ele não dizia quem era, não precisava. Miss Marple percebeu então uma mudança clara na postura de Mrs. Ellison. A governanta dera um pequeno passo atrás, quase involuntário, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável. Ainda assim, Miss Marple manteve a cautela. A evidência circunstancial, por mais convincente que parecesse, raramente era o fim da história. Arthur concluía aquele trecho com uma observação final, escrita com serenidade perturbadora. Se estivesse enganado, aquela carta não causaria mais do que desconforto. Mas, se estivesse certo, ela colocaria diante de todos uma verdade impossível de ignorar. Miss Marple fechou os olhos por um breve instante. O quebra-cabeça começava a adquirir forma definida. Ainda faltavam peças importantes, mas uma coisa tornara-se inegável. A carta deixara de ser apenas
uma reflexão póstuma. Transformara-se em uma acusação silenciosa, cuidadosamente construída para sobreviver à ausência de seu autor. O trecho seguinte da carta não trouxe novos fatos imediatos. Em vez disso, Arthur Pembroke pareceu antecipar a reação de seus ouvintes e, com uma lucidez quase desconcertante, passou a orientar o olhar deles para além da própria carta. Miss Marple percebeu que aquele era um movimento deliberado. Arthur não queria apenas levantar suspeitas, mas conduzir todos a um ponto em que a verdade pudesse ser confirmada sem que ele precisasse estar presente. Arthur escrevia sobre registros, não apenas documentos oficiais, mas anotações pessoais, pequenos hábitos de organização que mantivera ao longo da vida. Mencionava um caderno antigo, guardado fora de vista, no qual anotara datas, observações e alterações aparentemente triviais em sua rotina. Nada que, isoladamente, constituísse uma prova irrefutável. Mas, novamente, o poder estava no conjunto. Miss Marple sentiu um leve sobressalto de interesse. Pessoas metódicas raramente abandonam seus registros, e quando o fazem, é quase sempre por um motivo muito específico. A carta sugeria que esse caderno deveria ser lido em conjunto com outros elementos, receitas médicas, datas de renovação de medicamentos, horários de visitas e pequenas despesas domésticas. Arthur não explicava onde esses itens estavam, mas deixava claro que não fora descuidado. Tudo permanecia exatamente onde sempre estivera, à disposição de quem soubesse observar com atenção suficiente. Miss Marple refletiu que Arthur estava, de maneira elegante, convidando alguém a assumir o papel que ele não podia mais desempenhar. Não um vingador, nem um acusador impulsivo, mas um observador paciente. Alguém capaz de conectar pontos, sem pressa, sem emoção excessiva. Arthur escrevia que confiava que essa pessoa existia entre os presentes. Não especificava quem. Limitava-se a afirmar que a verdade raramente precisava de defensores apaixonados, precisava apenas de alguém disposto a olhar com honestidade para o que estava à frente. Miss Marple manteve o rosto sereno, mas sentiu um reconhecimento íntimo, não por vaidade, mas por familiaridade. Aquela descrição lhe parecia excessivamente precisa para ser coincidência. A carta voltava, então, à governanta. Arthur falava de lealdade comprada com dependência e de como a proximidade diária criava uma falsa sensação de invisibilidade. Pessoas que estão sempre presentes, escrevia ele, aprendem a se mover sem serem notadas. Aprendem também a subestimar a atenção alheia. Miss Marple observou Mrs. Ellison com calma estudada. A mulher agora parecia exausta, como se o peso de anos estivesse, finalmente, cobrando seu preço. Ainda assim, algo naquela exaustão não era compatível com culpa simples. Havia medo, sim, mas também expectativa. Arthur concluía esse trecho com uma advertência sutil. Escrevia que a verdade não surgiria em um único gesto ou confissão dramática. Ela se revelaria no confronto entre o que fora dito, o que fora registrado e o que fora convenientemente esquecido. Quem estivesse disposto a realizar esse confronto encontraria respostas. O advogado encerrou a leitura daquele segmento com um cuidado quase solene. A sala permanecia em silêncio, mas já não era o silêncio pesado do choque inicial. Era um silêncio carregado de cálculo. Cada pessoa ali começava, inevitavelmente, a revisar mentalmente sua própria história, avaliando o que poderia ser descoberto caso alguém seguisse as orientações deixadas por Arthur. Miss Marple apoiou as mãos sobre o braço da poltrona, os olhos atentos,
a mente trabalhando com serenidade metódica. O caminho estava traçado. A carta cumprira sua função principal, apontar a direção correta sem jamais caminhar por ela. Restava agora apenas uma questão, e ela sabia, com a tranquilidade de quem já percorrera muitos labirintos semelhantes, que a resposta estava ao alcance. Não na carta em si, mas no que ela obrigava todos a encarar. O último trecho da carta era surpreendentemente breve. Depois de tantas páginas dedicadas a reflexões, insinuações e conexões cuidadosas, Arthur Pembroke encerrou seu relato sem grandiloquência. Miss Marple percebeu de imediato que aquilo não era falta de conteúdo, mas escolha deliberada. Arthur sabia que, naquele ponto, qualquer palavra a mais seria redundante ou perigosa. Ele escrevia que não esperava absolvição, nem compreensão. Reconhecia que sua própria vida fora construída sobre concessões que, no momento, lhe pareceram razoáveis. Não se colocava como mártir, nem como juiz. Limitava-se a afirmar que chegara ao fim convencido de que a verdade, ainda que fragmentada, era preferível à continuidade da farsa. Arthur concluía dizendo que deixava o restante nas mãos dos vivos. Não solicitava justiça formal nem punição explícita. Apenas expressava a esperança de que, uma vez expostos os mecanismos que sustentaram o silêncio, cada um fosse incapaz de retornar à confortável ignorância de antes. Algumas verdades, escrevia ele, não exigem ação imediata, exigem convivência. E essa convivência, por si só, já é uma forma de consequência. Quando o advogado terminou a leitura, ninguém falou. O relógio de pêndulo no corredor marcou a hora com um som seco, quase acusatório. Miss Marple levantou-se com calma, apoiando-se levemente no braço da poltrona. Não havia pressa em seus movimentos. Pressa, aprendera ela, era inimiga da observação. Ela caminhou lentamente até a janela, como se estivesse apenas interessada no jardim. Na verdade, desejava observar os reflexos nos vidros. Clara permanecia sentada, o olhar distante, como alguém que acabara de compreender o verdadeiro alcance de decisões antigas. O Sr. Finch evitava qualquer contato visual, concentrado demais em sua própria reconstrução interna dos fatos. Mrs. Ellison mantinha-se imóvel, mas havia nela algo novo. Não apenas medo, mas uma expectativa silenciosa, quase resignada. Miss Marple compreendeu então o que Arthur realmente fizera. Ele não escrevera aquela carta para revelar um assassino de forma explícita. Fizera algo mais sutil e talvez mais eficaz. Criara um cenário no qual a verdade se tornaria inevitável. As peças estavam todas ali. Registros, hábitos, acessos, motivos. Bastava que alguém tivesse paciência suficiente para reuni-las. E Miss Marple tinha. Ela não anunciou conclusões, não fez perguntas naquele momento. Limitou-se a observar, a escutar os silêncios, a registrar mentalmente cada reação. Sabia que, em breve, alguém cometeria um erro, um comentário fora de hora, uma tentativa apressada de controle, um gesto excessivamente defensivo. A verdade, quando pressionada apenas pela própria existência, costumava emergir sozinha. Enquanto deixava a sala, Miss Marple lançou um último olhar para o lugar onde Arthur Pembroke passara seus últimos anos. Pensou que, em vida, ele acreditara controlar tudo por meio do silêncio. Na morte, aprendera finalmente a falar da única forma que ninguém poderia interromper. E assim, sem alarde, o mistério chegava ao seu verdadeiro fim. Não com uma confissão dramática, nem com a intervenção imediata da lei, mas com algo muito mais duradouro. A certeza incômoda
de que a verdade fora dita e de que, a partir daquele momento, ninguém ali poderia fingir que não a ouvira.